You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Uma xícara de açúcar ou adoçante, fica da sua preferência. 4 ovos. Uma xícara de chocolate em pó 50% cacau. 3 colheres de óleo, pode ser óleo da sua preferência, manteiga ou margarina. Uma colher de fermento. Uma xícara de leite, pode ser desnatado ou integral. E uma ou 2 xícaras de farinha de coco. Já explico por que coloquei mais ou menos. Então eu começo separando a clara e a gema, porque eu gosto de fazer aquela nuvenzinha com a parte branca, né? Com a clara do ovo, que eu acho que o bolo fica mais macio, mais fofinho e mais molhadinho. Aí eu bato primeiro a clara, depois eu coloco um pouquinho de açúcar para ficar um pouco mais fofo. Chasing waterfall. All of the times I've been there. Essa parte para mim é uma terapia, é muito gostosinho de fazer. It brought me closer to you. Distance is killing me. You make it so hard. Won't you let me love you, babe? Agora eu vou bater a gema do ovo, etapa por etapa, bem devagarzinho, com muita paciência, para não dar errado e não empelotar no final. Eu vou colocar o leite, por ser líquido, já misturo ali com o ovo e fica mais fácil para misturar os secos depois. You know I wouldn't do that to you. You know. Próximo ingrediente que eu vou colocar aqui é o açúcar. Eu gosto de bater ele junto com o leite porque ele dissolve melhor. É normal o chocolate em pó levantar a poeira desse jeito, mas eu gosto de mexer um pouco com a colher para não voar chocolate para todo lado antes de bater. Oh, you got me chasing waterfall. Depois que misturar bem, vai ficar assim, uma consistência meio líquida. A gente vem colocando a farinha de coco aos poucos. Eu coloquei na receita 2 xícaras, mas eu não usei 2 xícaras e eu já te explico por quê. Eu vou colocar o óleo para ficar uma massa bem molhadinha. Aí sim eu venho com o resto da farinha de coco. Porém, você tem que colocar a farinha de coco aos poucos, mexer, misturar bem. E quando ela estiver bem misturadinha, você espera mais ou menos uns 5 minutos. Ela absorve os líquidos e ela fica mais consistente, fica mais grossinha. Então, no meu caso, eu não precisei usar as 2 xícaras. Eu vou pegar essa massinha e misturar naquela nuvenzinha que a gente fez no começo. E vou misturar para ver se tem necessidade de colocar mais farinha de coco. Nesse caso, desse bolo que eu fiz, eu senti necessidade de mais farinha, então eu coloquei um pouquinho só mais, mas não chegou aí 2 xícaras. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. É mais ou menos isso que eu falei, a massa estava meio líquida, eu coloquei só um pouquinho de farinha de coco, vou esperar mais ou menos uns 5 a 10 minutos e vou ver se precisar de mais, eu coloco, mas acredito que não vai precisar porque ela vai absorver e vai ficar numa consistência perfeita, não vai ficar muito seco e nem muito líquido. Mas é isso, vai de marca para marca, vai de farinha para farinha, você tem que ver na hora, tá? Enquanto isso, eu já liguei o forno e vou untar a minha forma com esse desmoldante caseiro que eu fiz só misturando trigo e óleo mesmo. Eu tinha separado exatamente 2 xícaras de farinha de coco, mas como eu falei, depende muito da farinha, depende muito de toda a receita, por isso que tem que colocar aos poucos. No meu caso, sobrou um pouquinho mais de 1/3. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me.
Agora é só colocar o fermento e misturar bem e levar para assar. Eu deixei o meu bolo assando mais ou menos 35 minutos a 200 graus e ele fica super molhadinho por dentro. Não fica seco de jeito nenhum. Fica muito fofinho. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Não tive paciência de esperar ele esfriar, então desenformei quente. Por isso que ele tem esses defeitinhos em cima. Mas se você quiser comer só ele, pode esperar esfriar. Como eu vou fazer a caldinha aqui com creme de leite, vai esconder aqueles defeitinhos, então tá tudo certo. Eu vou colocar só uma caixinha de creme de leite, chocolate em pó e vou deixar cozinhando um pouco. No caso da minha, ficou bem amarga, porque eu queria amarga. Mas se você não quiser tão amargo, você pode colocar um pouquinho de açúcar. Leva pro fogo baixo, a hora que ferver, tá pronto, já pode colocar no bolinho. Eu amo fazer esses furinhos no bolo, faço com a parte de trás do garfo mesmo. Aprendi em uma cafeteria que eu trabalhava, porque a cobertura, além de ficar por cima, ela fica por dentro do bolo, então fica muito gostoso. Chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Just what you do to me. Como o meu bolo tá com pouco açúcar e a cobertura tá sem açúcar, eu coloquei os granulados para enfeitar e para ficar um pouquinho mais doce, para dar uma equilibrada no sabor. Igual eu falei, gente, ele fica muito macio, fica uma textura perfeita para cortar, para erguer, assim, ele não esfarela, mas também não é aquele bolo que fica seco, fica molhadinho por dentro. É muito gostosa essa receita. É saudável, você pode comer sem peso na consciência. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up.